A sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Chico Xavier. Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lo. Por isso é. Só um segundo, Ivan, só um segundo. Pronto, vou desligar aqui para a gente não ser interrompido. Pronto. Obrigado. Olá, caríssimos irmãos, estimadas irmãs. Mais uma vez, aqui estamos, nessa transmissão, através da TV Chico Xavier. E que a paz do nosso Mestre Jesus, mais uma vez, possa estar conosco. Um grupo de cientistas da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, pesquisando os chamados pensamentos, pesquisando o cérebro humano, eles resolveram aprofundar a pesquisa. Selecionaram 2 grupos de mulheres. Cada grupo tinha 20 mulheres, 20 de um lado e 20 de outro. A diferença dessa amostragem em que os neurocientistas separaram este grupo é que o primeiro grupo, em que nós vamos chamar de grupo A, eram pessoas, eram mulheres que tinham o hábito, que cultivava o hábito da oração. Eram mulheres religiosas, devotadas, que acreditavam em Deus. E o grupo B, o segundo grupo, eram mulheres do qual não exerciam a fé. Não tinha o hábito da oração, da prece, não acreditavam em Deus, eram totalmente céticas. Durante alguns meses, os neurocientistas pesquisaram com detalhes, através de aparelhos extremamente avançados, pesquisaram o cérebro de cada uma dessas mulheres. E eles chegaram a um resultado em que dizia assim: as mulheres do grupo B, todas elas que estavam enfermas, não tiveram nenhuma melhora representativa, não tiveram nenhuma melhora acentuada. Já as mulheres enfermas do grupo A,
que eram as mulheres que cultivavam o hábito da oração, da prece, que acreditavam em Deus, apresentaram um resultado satisfatório. Ou seja, apresentaram uma melhora acentuada no quadro de suas enfermidades. E eles concluíram que quando nós rezamos, foi o caso do grupo A das 20 mulheres, quanto nós rezamos, o nosso cérebro, através dos neurônios, especificamente, diz os cientistas, através dos neuropíptios, libera substância analgésica que vai de encontro a toda a corrente sanguínea, restabelecendo, reequilibrando, reajustando todo o sistema imunológico, recompondo as plaquetas, defendendo o corpo físico, somático, de infecções, de inflamações. E esse foi o resultado que os nossos irmãos cientistas da Carolina do Norte apresentaram de forma surpresa com essas 20 mulheres que tinham e cultivavam o hábito da oração. As outras 10, depois mais 10, que totalizavam 20 também, o grupo B, que não tinha o hábito da oração, como ficou bem claro na pesquisa, não tiveram nenhuma melhora representativa. Assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, e todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. A fé transporta montanhas. Começamos essa passagem, a nossa introdução do Evangelho desta noite, narrando esse pequeno episódio com os nossos irmãos neurocientistas, mas não quer dizer que segue uma regra geral. Como diz Emmanuel, mais vale um cético digno do que um religioso hipócrita. Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, conforme questão de número 625 em O Livro dos Espíritos, já nos dizia que não foi ele que curava, foi tua fé que te curou. Jesus curava e dizia aos enfermos após a cura, não fui eu que te curei. Quem te curou foi tua fé. E nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, iremos encontrar a fé transporta montanhas. Jesus, naquela época, já de forma notável, nos dava e nos deixou grandes ensinamentos. Os seus apóstolos, por vez, tentando expulsar o demônio, o espírito malfeitor do corpo daquele jovem, e o pai, já desesperado, carregou o filho nos braços e apresentou-lhe para os discípulos, dizendo, tenha piedade do meu filho, ele é lunático, ora se encontra no fogo, ora se encontra na água. Os discípulos, com a imposição das mãos, aplicando o magnetismo que nós conhecemos como passe, não conseguiram tirar aquele espírito obsessor, aquele espírito malfeitor diante daquele jovem, aqueles espíritos que o perturbavam, que cada vez mais aniquilavam a sua felicidade, a sua paz, o seu sossego e o seu equilíbrio. Os discípulos, então, já não sabendo mais o que fazer, perguntaram mais tarde a Jesus, mestre, por que não conseguimos expulsar
o demônio daquele jovem. Jesus, respondendo-lhe, disse: é por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, direi àquela montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, embora Jesus falava de forma alegórica, no sentido figurado da palavra, mas comparando a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos transportar a montanha. Ele quis dizer que quando nós temos fé, nós somos capazes de superar os problemas de cabeça erguida, sem nos revoltarmos, sem transferir ou tentar declinar, imputar a nossa dor, o nosso sofrimento nos ombros alheios. Ter fé não é somente acreditar, não é somente sermos positivos, é, acima de tudo, compreender e aceitar aquilo que nós não podemos modificarmos, aceitarmos com resignação, com compreensão, com tolerância, com sabedoria, aceitar com amor. Porque a dor, de uma certa forma, caríssimos irmãos, estimados internautas, nos bate à porta, não é o acaso. O sofrimento é mostrando para nós que algo está errado, seja de ordem física ou de ordem moral. Sofrer, como já dizia o querido nosso Chico Xavier, é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. O fato de termos fé, de acreditarmos que somos pessoas religiosas, devotadas, acreditamos num ser superior, no Criador, cada qual de acordo com a sua condição espiritual. O católico acredita fervorosamente no santo de sua afinidade, do qual ele acredita. O espírita é a mesma coisa, no seu benfeitor espiritual, no seu guia. E assim, sucessivamente, caríssimos irmãos e estimadas irmãs. Mas é preciso colocarmos a nossa fé em prática. Não é pelo fato que eu tenho fé que as coisas não vão deixar de acontecer. Sim, muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas eu rezo, eu peço, quanto mais eu rezo, quanto mais eu oro, mais problema aparece. Imaginemos nós se não estivéssemos rezando então. Como estariam esses nossos problemas? Como estariam as nossas dificuldades? As nossas barreiras? É uma oportunidade de rever as nossas próprias atitudes quando buscamos o exercício da fé. Não é pelo fato simples que o indivíduo é possuidor de fé e ao orar que ele vai conseguir fazer o enfermo levantar da cama e sair andando. Se tiver que desencarnar através de uma enfermidade naquele momento, ele vai desencarnar. Porém, quando nós temos fé, nós conseguimos transmitir vibrações salutares, energias benéficas, para ir de encontro ao espírito daquele que está em processo, em fase final do corpo físico. Ora, as pessoas podem pensar: por que eu vou orar para uma pessoa que está em fase terminal, que está na UTI, entubado, já não tem mais jeito, os médicos, é uma questão só de desligar os aparelhos que clinicamente encontra-se morto. Quando nós rezamos, através da fé, rezamos para o espírito daquela pessoa. A fé, quando realmente nós temos fé, as nossas preces, as nossas orações são atendidas, o primeiro a ser beneficiado é o espírito. O corpo é uma outra etapa do qual
É um fator complexo, que entra a questão do merecimento ou não daquela pessoa de receber aquele benefício. Ora, Chico Xavier era um homem de fé e viveu durante toda a sua existência corpórea cheio de doenças, enfermidades diversas. E não foi curado, mas era um homem de fé. É isso que nós temos que entender. A fé, ela não vai nos isentar das nossas provações, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Porém, nos dá um conforto. Porém, nos deixa um ser humano mais passivo, mais equilibrado, mais ponderado, mais tolerante, mais paciente, mais indulgente para com as faltas alheias. E assim é a vida, caríssimos irmãos e estimadas irmãs. Embora não é uma tarefa fácil, porque muitas ocasiões nós somos frágeis em determinadas situações. Ora, Jesus, ele foi assediado no deserto antes de iniciar a sua pregação, a sua missão, nos trazendo a nova era, a boa mensagem de renovação, de pacificação. Ele teve que recorrer à prece para conversar com Deus, para conversar com seu Pai. Mas vejamos, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, a afinidade que Jesus tinha com Deus era de tal forma, e que tem com Deus era de tal ordem, que ele disse: eu e meu Pai somos um só. E nós podemos fazer também, quando Jesus disse: eu fiz, e tu podes fazer muito mais. Eu fiz, e tu podes fazer muito mais. É comum que as pessoas emitem opiniões a respeito dos espíritas, de nós espíritas, kardecistas. Ah, mas vocês são pessoas que acreditam na reencarnação, vocês são pessoas que acreditam na vida após a morte, vocês sofrem pouco quando morre um ente querido, porque você sabe que ele não morreu, que ele continua vivo, mais do que nunca. Isso é um grande conforto. De fato é. Mas é nos momentos difíceis é que temos que colocar nossa fé em prática. São testes para o nosso espírito, são testes para o nosso crescimento espiritual. Ora, por isso que Jesus já dizia: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E para que vocês possam entender a questão da fé, eu vou contar um episódio de ordem pessoal aos nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Eu vim de uma família espírita. E, de passagem, que não é privilégio para ninguém. Se assim fosse, Deus seria injusto. Mas me deu uma base sólida. Tive uma educação religiosa, uma educação, digamos assim, muito abençoada através da religião, através da doutrina espírita, desde a evangelização, passando pela mocidade, até eu poder estar vinculando-se como tarefeiro e obreiro de uma casa espírita. Quando eu casei, a minha esposa também era espírita, os seus pais, desde berço, desde nascimento. Então foi um facilitador de almas, o reencontro de almas. E através da religião, cada qual, tanto eu como ela, a mesma comunhão de pensamentos é já um grande benefício da misericórdia divina. Porque é comum, às vezes, em uma vida conjugal, o companheiro ser católico, a esposa ser evangélica, ou vice-versa, gerar, às vezes, até
um certo, não vamos dizer conflito, mas uma certa incompatibilidade filosófica, religiosa, e por que não? Então, nesse aspecto de religião, eu me adaptei de forma muito suave, de forma muito tranquila, ao lado da minha companheira. Pois bem, nós estávamos mais ou menos, na época, mais ou menos, nós estávamos com 18, quase 20 anos de casado. Levando a nossa vida normal, trabalhando, estudava à noite, ela lecionando como professora, eu trabalhando de dia, na época eu estudava, e cada um levando a sua vida, né, mas ao mesmo tempo aquela vida conjugal, com responsabilidade de marido, de companheira. Quando foi um dia, ela me chamou para ir ao médico com ela. Ela tinha uma consulta marcada com a mastologista, uma doutora especialista da área de mama. Eu a acompanhei. Ela estava com caroço, aquilo estava a preocupando, e assim eu levei ela na médica. Quando nós chegamos, a médica, muito ponderada, muito experiente, pediu alguns exames. Entre os exames, a chamada mamografia. E quando nós levamos a mamografia para a médica, para a doutora, ela olhou, analisou, olhou, ficou em silêncio. Aquilo já vai dando frio na barriga da gente, não é verdade? E aí a médica disse a ela: olha, pela minha experiência, eu, como especialista, há muitos anos, eu espero estar enganada, disse a doutora. Eu espero estar enganada, mas nós vamos pedir uma biópsia, mas tudo indica que é câncer. Então vocês imaginem, meus irmãos, minhas irmãs, a queima-roupa receber um diagnóstico desse. E aí, como que fica a nossa fé? Como que fica a nossa fé diante da religião? Naquela hora, eu só pensei uma coisa: em ter forças para poder auxiliar minha companheira, auxiliar minha esposa. Ter força para mim, ter força suficiente para distribuir a ela, para ofertar a ela naquele momento tão difícil. Mas ainda tinha uma luz no fim do túnel, que era o resultado da biópsia. Veio o resultado da biópsia e, de fato, foi confirmado um carcinoma mamário invasivo. Na área da oncologia, né, eles tratam como um C2, T2N0. E foi um baque para nós. E começou o processo cirúrgico para retirar o tumor. Após a retirada do tumor, veio o processo doloroso, uma luta, a chamada quimioterapia. É um tratamento tanto quanto ainda agressivo, porque a medicação ela não consegue ainda separar as células benignas com as células malignas, sai destruindo tudo que encontra pela frente. Inclusive as defesas do nosso organismo, do qual proporciona uma imunidade baixa com as plaquetas, causando a queda de cabelo, enjoo, enfim, infecções. E nós, naquela luta, era no processo de quimioterapia. Na nossa cidade, na época, não tinha o tratamento nem da quimioterapia, nem da radioterapia. Tínhamos que fazer tudo na capital, saímos por volta de 4 da manhã, levava ela, voltava com ela, tinha que deixar ela em casa porque eu tinha que trabalhar. Na época eu trabalhava no banco, eu só tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. E foi quando eu pensei, vejam só, o que é a fé? Foi quando eu pensei, eu não vou dar conta. Cuidar da minha esposa, trabalhar e fazer palestra, eu não vou dar conta.
E foi um ano em que eu estava com muito compromisso na área da doutrina espírita. Eu tinha mais ou menos uma 40, 50 palestras agendadas para o ano todo. Eu pensei, eu vou cancelar tudo. Eu pensei. Cheguei perto da minha esposa, da minha companheira, depois de uma sessão que ela tinha sido submetida de quimioterapia, e disse a ela, eu tenho uma notícia boa para te dar. E ela disse, qual é? Eu vou poder ficar com você todas as noites. Eu vou cancelar todos os meus compromissos, as minhas palestras, a minha presença no centro espírita, nas reuniões de estudos, nas reuniões públicas, nas reuniões mediúnicas, para que eu possa me dedicar mais a você. Ela olhou de forma serena, de forma calma, de forma tranquila, e me disse, eu posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro que pode. E eu todo satisfeito, né? Ali pensando que eu estava agradando, e de fato eu estava. E ela disse, eu vou te pedir um favor. Falei, peça. Não cancele nada. Vá. Vá. Vá para o centro, vá fazer suas palestras, vai dirigir suas reuniões, que é isso que vai nos ajudar. Naquele momento eu senti uma força tão grande, tão extraordinária, que não tem palavra para explicar. Foi o ano em que eu mais trabalhei espiritualmente. Eu deixava ela medicada, corria para o centro para fazer a palestra. Naquela ocasião não tinha veículo próprio, pegava carona com um colega, voltava correndo para ver se como que ela estava precisando de alguma coisa. E toda vez, quando eu ia fazer minha palestra, lembrando do conselho dela, não pare de fazer, não pare de trabalhar espiritualmente, quando eu voltava do centro, ela estava melhor do que quando eu deixava. Porque quando eu ia para o centro, eu pedia aos benfeitores, eu pedia a espiritualidade para poder amparar ela. Quer dizer, vejam só, claro que se eu ficasse em casa, ela também receberia o amparo, mas em momento nenhum eu consegui realizar todas as minhas atividades sem faltar nenhuma delas. E a paz que eu senti, a força que eu adquiri, indescritivelmente, não dá para expressar. Caríssimos irmãos, estimadas irmãs, eu conto esse episódio, essa experiência, com conhecimento de causa. De um marido, de um homem, que teve uma esposa, uma companheira que teve câncer. Hoje ela está bem, graças a Deus. Já se passaram mais de 10 anos. Está curada. O mérito é dela. Eu simplesmente fui um apoio. E é isso, meus irmãos, que a vida nos ensina. Que tiver que fazer, façamos, sem olhar a quem. Se tiver que dizer, digam. Eu te amo, eu gosto de você, você é importante para mim, em que posso ser útil, que posso te ajudar. Simplesmente porque o ontem já foi. E o amanhã talvez não venha, como dizia o nosso abnegado médium Chico Xavier. É assim, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, a vida vai nos ensinando. Dizer para vocês que é fácil, não é. Quantas e quantas noites eu chegava do centro, de uma palestra cansada, ela estava bem mais de madrugada, ela tinha as crises, a febre, corria com ela para o pronto-socorro, achava que ela ia desencarnar, não foi fácil, o estado emocional fica abalado, mas Deus nos ampara, Deus nos deixa nos faltar nada, Ele não nos deixa faltar nada. Ele não deixou faltar a fé. Uma conquista que todos nós temos. E essa conquista
se adquire todos os dias, todas as horas. Sabe como? Amando. Amando o outro. Amando a vida. Independentemente do rótulo da religião. E a vida, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, passa numa velocidade estrondosa. E nem sempre a morte nos dá aviso prévio. Quantas pessoas saem de casa e nunca mais voltam? Ou porque desencarnaram em um acidente, ou sofreram algum acidente cardiovascular ou cerebral? Ou em um conflito foi morta? A vida é cheia de surpresas, desagradáveis, agradáveis. E é por isso que nós temos que confiar em um ser superior, para que possamos exercitar-nos a nossa condição de cristão, acima de tudo, de caminharmos com Jesus. Porque quem caminha com Jesus vai ao longe. É isso que a vida nos mostra. Não tem segredo. Viver bem é respeitar, é aceitar. E principalmente aceitar aquilo que nós não podemos modificar. É usar do silêncio na hora certa. É falar com respeito. É falar com doçura, com carinho. É dirigir a nossa palavra, seja com quem for, com extremo respeito, com compreensão, com tolerância. O mundo, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, é como fosse no momento atual que nós estamos passando, esse momento tão difícil dessa pandemia, que tem afetado não só o lado emocional das pessoas, mas o lado material. Quantas pessoas estão perdendo o emprego, quantas pessoas estão passando por extremas dificuldades. A vida é assim. Mas que possamos entender, como diz Dr. Bezerra de Menezes, aprendemos, contudo, o alfabeto da bondade. Sem as primeiras letras do amor, nunca entenderemos o sagrado poema da vida. Vejam só o que o nosso abnegado doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, o doutor Bezerra de Menezes, nos diz. Aprendemos a soletrar o alfabeto da bondade. Sem as primeiras letras do amor, nunca entenderemos o sagrado poema da vida. E a vida, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, a terra, no momento difícil que nós estamos passando, parece um caldeirão, uma panela de pressão que pode explodir e parece que vai explodir a qualquer momento. É pai violentando os próprios filhos, como recentemente vimos esse caso do casal que espancou o garoto até a morte. Não estamos aqui para julgarmos ninguém. O objetivo não é esse. Como disse Jesus, atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Ora, mas é o mundo que nós estamos vivendo, o mundo é cruel. As pessoas são cruéis. Não estamos generalizando. Mas é verdade, as pessoas se matam por bagatelas, por coisas chulas, por coisas pequenas. Ora, o que levou a matar o garoto de 5, 6 anos indefeso, um garoto bonito? Imagine, aquele garotinho foi torturado, foi espancado até a morte. Claro que a gente sabe que existem fatores que, por detrás de outras vidas e outras encarnações, mas é um momento delicado que a humanidade está passando.
São notícias realmente chocantes, alarmantes. São pais obrigando as próprias filhas de menor de idade a prostituírem-se. São pais fazendo concessão com os filhos para cometer furto, para cometer homicídio. Por isso que nós falamos que a Terra está passando por um período tão delicado. Até quando? A Organização Mundial da Saúde nos recomenda o uso da máscara, álcool em gel, lavamos as mãos sempre que tocarmos em algum objeto, que mantemos o distanciamento social. E mesmo assim, a polícia tem trabalho para poder acabar com as festas clandestinas. A polícia tem trabalho para poder dispersar a multidão. Esse é o mundo que nós vivemos, de provas e expiações. Agora, não quer dizer que todo mundo seja assim. Nós podemos e devemos viver com as pessoas e conviver. Ninguém vive sozinho. Mas o que nós devemos entender é que devemos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Aí é que está a questão. É fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Não é ser hipócrita. Não é isso. Não é querer ser melhor que o outro. A questão não é essa. Não é querer ser santo ou ser superior. A questão não é essa. A questão é que devemos aproveitar a bênção da reencarnação para não chegarmos no mundo espiritual pior do que quando saímos de lá. Porque de lá nós viemos e de lá um dia retornaremos. É o processo natural da vida. E dentro da lei natural de ação e reação, nós vamos receber da vida aquilo que estiver dando a vida. Por isso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, não desanimem. Persistem mais um tanto, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Mesmo que os teus pés estejam sangrando, caminhe mais um pouco, porque somente através do amor que nós vamos superar esse momento de dor e de dificuldade em que a humanidade está passando. Ante os pesares da vida, observe, alma querida, a dor que ilumina a vida. Sob as provas tais quais são, a terra é uma grande escola, de que temos usufruto, lembrando enorme instituto de trabalho e de elevação. Nascemos e renascemos, atendendo às leis precisas, conforme as lições precisas que temos nos para dar, no serviço que nos cabem, naquele com quem vivemos, jaz em ponto supremo do nosso próprio lugar. Nas tarefas em que estejas, cumpre o dever que te assiste. Se a vida parece triste, não te queixes de ninguém. Cada pessoa na terra intimamente é chamada a servir. De estrada a estrada para a vitória do bem. O homem robusto e moço que administra a riqueza, traz por suas vezes o rude e acesa a fogueira da aflição. A mulher
que exibe ao colo joias em forma de luzes, às vezes tem muitas cruzes por dentro do coração. Nunca censures. Trabalhe. Crê. Auxilias e não temas cada qual guarda problemas em forma de sombra e de dor. Quem mais serve e mais perdoa é aquele que se renova, vencendo de prova em prova na grande escola do amor. Que assim seja, Senhor, e que Deus possa nos abençoar hoje, agora e sempre, a todos nós e a todos vocês. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. Espírito de amor, Francisco Cândido Xavier. Faça uma doação e ajude a divulgar ainda mais a doutrina espírita. Nosso conteúdo é gratuito e sempre será. Acesse tvchicoxavier.com e contribua. Xavier, Chico Xavier. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, fundada em 2 de abril de 2018, Campina Grande, Paraíba. Associação de Divulgação Espírita Chico Xavier, mantenedora da Rádio e TV Chico Xavier, além dos perfis nas redes sociais. A TV Chico Xavier está também nas redes sociais. Acesse facebook.com/TV Chico Xavier, instagram.com/TV Chico Xavier e youtube.com/TV Chico Xavier. Baixe o aplicativo da TV Chico Xavier. É grátis. Faça o download agora mesmo e acompanhe a nossa programação. Acesse o Play Store ou Google Play na versão Android e Apple Store na versão iOS.